Olá, sejam bem-vindos ao Capital Natural. Essa semana nós vamos dar continuidade à conversa da semana passada sobre cidades sustentáveis com o Jorge Abraão, coordenador geral da Rede Nossa São Paulo e do programa Cidades Sustentáveis e membro do Conselho do Global Compact da Organização das Nações Unidas. E Rodrigo Agostinho, gerente executivo do Instituto Arapiaú e ex-prefeito da cidade de Bauru, no estado de São Paulo. Semana passada a gente tratou um pouco sobre a questão das cidades sustentáveis, mas a gente vai alongar um pouco mais essa conversa porque tem muito assunto ainda pela frente. Eu queria tocar agora, logo no começo desse programa, na questão de como melhorar essa participação da sociedade civil junto ao setor público. Como é que a gente pode fazer isso ficar mais prático? Bem, no Instituto Arapiaú nós estamos trabalhando para estudar justamente como é que essa participação se dá. Então nós temos apoiado projetos. Um dos maiores projetos que a gente apoia é o programa Cidades Sustentáveis, que temos aqui o Jorge Abraão como o grande coordenador hoje desse programa, que incentiva as pessoas a monitorar os indicadores de sustentabilidade das cidades brasileiras. Ao mesmo tempo, a gente está trabalhando em algumas cidades na construção de planos de visão de futuro. O que a gente quer é que as pessoas sonhem com uma cidade diferente. Então, que as pessoas, de uma forma coletiva, comecem a pensar como que elas gostariam que as cidades fossem. Que tipo de problema que o poder público deveria enfrentar de uma forma mais prioritária. E a gente vem testando isso em algumas cidades, nós já conseguimos construir planos de visão de futuro em algumas dessas cidades, e agora a gente está conseguindo dar um segundo passo, que é transformar esses planos em medidas concretas, em fazer com que o poder público consiga olhar para esses planos e começar a transformar a cidade. Então, nós estamos conseguindo incluir esses planos dentro dos orçamentos das cidades, transformar esses planos em planos de metas. Então, os novos prefeitos que estão entrando agora, eles passam a assumir metas claras, concretas, objetivas, daquilo que precisa ser feito dentro das cidades brasileiras. Então, a gente acha que é um mix disso tudo, fazer com que as pessoas acreditem na mudança, tenham esperança, comecem a sonhar e, ao mesmo tempo, o poder público sendo receptivo a tudo isso. E tem que ter a noção inicial de que eu sou responsável também pela cidade. Né? A pessoa tem que se sentir responsável por isso, não apenas como o setor público, a prefeitura, o governo do estado ou o governo federal me devem exatamente isso. Quer dizer, tem coisas que dependem do meu movimento, não, Jorge? É verdade. Eu acho que essa coisa do estímulo à participação, ele é fundamental, mas eu diria, Marina, que a sociedade civil organizada brasileira é uma das sociedades civis mais ricas do mundo, ricas no sentido de diversidade, de participação. Então, eu acho que a gente devia aproveitar muito esse potencial instalado que a gente tem, de uma maneira geral, e estão muitas nas cidades, né? Mas eu diria assim, quando você provoca e fala como é que a gente pode ativar essas questões? Os governos fazem planos. O programa Cidades Sustentáveis, que o Arapiaú é um grande apoiador desse programa, na verdade ele propõe uma agenda. Então existe assim, olha, prefeitos assumam o compromisso de entregar um plano de metas. O que é um plano de metas para o nosso telespectador? Um plano de metas é dizer assim, a cidade tem tais indicadores como o quê? Olha, nós temos um déficit de 100 mil vagas para crianças de 0 a 3 em creches. Nós estamos pegando a cidade assim, nós vamos entregar a cidade em 4 anos com um déficit de 20 mil, que seja. Então, a população sabe que nesse tema você vai conseguir avançar e vai entregar com 80 mil, um déficit menor de 80 mil vagas. Ótimo, é acompanhamento, é participação. Mas depois de fazer o plano de metas com questões de educação, saúde, mobilidade, o que for, segurança, você pode estimular a sociedade a participar. E como é que você estimula? Você estimula marcando audiências públicas, visibilizando essas audiências, comunicando o que haverá, estimulando a participação da sociedade. E essa sociedade organizada vai lá e vai dar respostas e fazer propostas. Marina, em São Paulo, houve, agora, poucos meses atrás, 32 audiências públicas em 32 nas prefeituras regionais. Houve 23 mil propostas da sociedade. Olha, é um espetáculo. Olha, que rico. E no governo Haddad ocorreram 10 mil propostas nas audiências públicas. Em 4 anos, houve um avanço de mais do que dobrar a participação. O que significa isso? Que a sociedade quer participar, que a sociedade tem propostas. A prefeitura depois pega isso, sistematiza e incorpora no seu plano.
essa é uma atuação de participação. Isso pode ser feito em cidades grandes, pode ser feito em cidades médias, pode ser feito em cidades pequenas, porque é um ganho fundamental de participação. Qual é? É que o prefeito não pode olhar isso somente, digamos assim, isso não é uma âncora, eu diria, porque ele pode olhar como uma âncora. Um problema que ele vai estar amarrado e que não deixa ele se movimentar, isso é um leme para ele. Porque ele está com a população, ele está com a participação. E se ele tiver problemas, ele vai voltar nas audiências anuais e vai dizer, olha, nós estamos sem recursos, nós vamos precisar optar entre isso e aquilo. E isso é um diálogo saudável que a gente tem que estabelecer na cidade. Que integra as pessoas, inclusive na problemática e nas dificuldades. Que gera pertencimento, né, Marina? E gera pertencimento, exatamente. Agora, é óbvio que é muito mais simples você programar como Brasília, vou fazer uma cidade. E aí, a partir daí, você já constrói da forma tal, né? Você propõe de tais formas, você constrói a quantidade necessária de postos de saúde, de escolas. Isso é praticamente impossível de acontecer hoje, de forma simples. Então, você tem que fazer isso dentro de cidades complexas como São Paulo. Uma pessoa que nos assiste agora e tem vontade de fazer essa participação, ela deve fazer isso de forma sozinha, vou bater lá na prefeitura, eu vou acionar o meu vereador, eu devo buscar uma organização da sociedade civil. Qual que é o melhor caminho para ela? Eu diria assim, a participação ela pode se dar desde associações de bairros, a escolas, a organizações da sociedade civil. Eu estimularia esse nosso telespectador que tem vontade de participar a identificar qual é o tema que mais o atrai. E eu garanto que há organizações da sociedade civil atuando no tema que for. Existem em questões sociais, existem nas relações com os animais, existem nas questões com a natureza, existe tema para todos, existe uma infinidade de organizações. Se aproxime, participe, porque esse é o processo, né? Já que a gente está tão longe hoje do processo da política, Marina, a gente está tão refratário como sociedade e a política precisa, na verdade, nos reconquistar e a gente faz um esforço para isso. No fundo, a gente está querendo valorizar a política ao dizer, olha, nós queremos conversar, escutem a sociedade, retomem esse contato. Valorizar a política significa valorizar a democracia e esse processo todo tem a ver com isso. Então, há canais, é só você estar atento, buscar, que eu garanto que em 99% dos casos você vai ser muito bem recebido. Olha só, a dica está dada. A gente vai para um rápido intervalo, não saia daí, vamos continuar dando dicas e falando um pouco mais sobre as cidades sustentáveis. Eu volto já já. Capital Natural está de volta, hoje falando das cidades sustentáveis, com Jorge Abraão, coordenador-geral da Rede Nossa São Paulo, e Rodrigo Agostinho, gerente executivo do Instituto Arapiaú. Jorge, você tem alguns dados interessantes do mapa da desigualdade. O que a gente pode ver a partir daí que denota essa diferença entre a parte mais rica e a parte não tão rica? Pois é. Uma das vantagens de ter indicadores numa cidade, Marina, é que você consegue, por exemplo, ter uma fotografia dela. Então nós temos hoje, e eu dou São Paulo só como exemplo, porque São Paulo avançou muito nessa questão, mas isso pode ser replicado para várias cidades do Brasil. O programa Cidade Sustentável está em 169 cidades do Brasil e mobiliza 60 milhões de pessoas. E eu queria dizer assim, é tudo gratuito. Então as cidades que se interessarem, que se aproximem para poder, na verdade, avançar nessa direção. Site? O site é Programa Cidades Sustentáveis, é isso, Programa Cidades.org. É isso. Programa Cidadessustentáveis.org. Vão conseguir obter essas informações e conseguir avançar nessa direção. Bom, mas depois de ter os indicadores da cidade, eu acho que é um dado importante, Marina, porque isso deve acontecer em muitas cidades, a gente pegou os dados e falou assim, olha, agora como é que eu comparo? São Paulo tem 96 distritos. A gente pegou os dados dos distritos e comparou. Olha, como que é em Alto de Pinheiros, como que é em bairros, digamos assim, que estão no núcleo da cidade, mais ricos e com bairros periféricos. Eu vou dar 2 dados para o nosso telespectador. Olha, a questão da gravidez na adolescência. Mulheres até 19 anos. Bom, o dado no Jardim Paulista, um bairro nobre da cidade de São Paulo, é que 0,1% das mulheres adolescentes engravidam, 0,1% da população do bairro, do distrito engravida. Em Perus, um bairro da periferia de São Paulo, mais pobre,
20% das meninas engravidam. Como é que a gente pode ter dentro de uma cidade essa diferença brutal? A gente supõe que seja por algum tipo de desigualdade, né? de uma desigualdade cumulativa, de renda, de educação, de assistência social, de saúde, mas é brutal. E eu queria dar um outro dado, para fechar essa questão do mapa da desigualdade. A idade média de morte. A gente mediu a idade média de morte no bairro de Alto de Pinheiros, de novo um bairro nobre de São Paulo. A idade média de morte em Alto de Pinheiros é 80 anos. A idade média de morte em Cidade Tiradentes, um bairro da periferia de São Paulo, é 54 anos. 26 anos de diferença. O que faz numa cidade ter uma diferença de vida, de 26 anos entre as pessoas que vivem no mesmo lugar? Segurança, saneamento, saúde, não importa o quê, mas isso são dados fundamentais. Claro, sim. E a partir daí, o que a gente está agora, que é muito importante fazer, Marina, só para o nosso espectador entender o caminho disso, é a gente entender qual é o orçamento per capita nesses bairros. Porque se a prefeitura conseguir ter esse dado, e nós ainda não temos, mas a gente está em diálogo com a prefeitura e dizer, olha, o orçamento per capita em Alto de Pinheiros é tanto, e o orçamento em Cidade Tiradentes per capita é tanto. Isso vai ser uma ferramenta fundamental para a prefeitura, inclusive, justificar os seus maiores investimentos em Cidade Tiradentes, porque nós precisamos fazer uma aproximação dessas questões. Sem dúvida, claro. Então, são ferramentas que a gente usa, mas que são fundamentais para que a gente possa ter uma redistribuição dos orçamentos e, de alguma maneira, reduzir essas desigualdades e que de alguma forma, geram um desconforto muito grande numa cidade como a nossa. E a gente passa a enxergar o problema mais de frente quando a gente entende o que está acontecendo e visualiza, né? Com esses números, aí não tem nem como discutir muito, né? Agora, Rodrigo, eu vou pegar minha cola aqui, porque eu quero citar uma coisa. O estudo do Arapiaú publicou junto com a AGV, fala de alguns eixos para cidades sustentáveis. Eu vou citar e aí ia pedir para você me explicar um pouquinho sobre esses eixos, pode ser? Pode. Sustentabilidade ambiental, qualidade de vida, direitos humanos, equidade, diversidade, economia inclusiva e valorização da cultura local, governança e participação cidadã. Dá para pontuar um pouquinho cada um deles? Tá. O Arapiaú, junto com a FGV, através do seu Centro de Estudos de Sustentabilidade, mapeou 200 iniciativas no Brasil que, de certa forma, dialoguem com aquilo que a gente está discutindo, que é a sustentabilidade na cidade. E a gente acabou encontrando esses como os principais eixos dessa história. São os caminhos que as instituições estão buscando, são os temas que estão sendo trabalhados e como é que esses temas interagem e ajudam a mudar a vida das pessoas. A partir desse estudo, a gente aprofundou do ponto de vista de analisar alguns estudos de caso, alguns casos concretos, e a gente percebeu, não é, que as políticas públicas elas se efetivam, elas acontecem, elas mudam a vida das pessoas quando há esse tipo de diálogo, né, onde a sociedade, organizada ou desorganizada, né, as pessoas individualmente ou dentro de instituições, associações, enfim, participem e conseguem aí, com essa interação, fazer as coisas mudar, né? Então, a gente está trabalhando muito nessa linha, né? Nós tivemos alguns estudos recentes que apontaram também nessa mesma direção. O Banco Mundial, que sempre foi uma instituição praticamente hermética, que sempre financiou grandes obras, sem transparência, sem diálogo com a sociedade, publicou recentemente um relatório dizendo o seguinte: para uma política pública ter sucesso, tem que ter participação. O segredo está na governança. Não dá mais para as coisas serem feitas às escondidas. Nós temos uma outra iniciativa de um outro banco, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é o Programa de Cidades Emergentes e Sustentáveis. Ele diz a mesma coisa. Não dá para ter política pública sem controle social, sem que a sociedade monitore. Muito provavelmente, se a gente tivesse estruturas fortes de transparência, de controle social, a gente não teria essas situações que a gente está vendo na Lava Jato. Né? Nós teríamos a sociedade brasileira monitorando a aplicação do recurso público em cada uma dessas empresas públicas, acompanhando as licitações, acompanhando as escolhas do poder público. Né? Então, assim, a gente vê que tem muita coisa dialogando nessa direção. Nisso eu fico feliz que os jornalistas ajudam um pouco, porque a gente fica na cola de muitos orçamentos aí quando vê aquelas coisas estapafúrdias. Mas tem hora que é duro chegar lá, né? É duro, mas aí que tá. Eu acho que hoje nós já temos uma série de ferramentas. Pode ser que a gente não esteja, enfim, no grau de amadurecimento que a gente quer,
mas nós temos ferramentas para isso, né? Nós já temos leis aprovadas que dialogam nessa direção. A lei de acesso à informação, a lei da transparência, qualquer cidadão pode pedir qualquer tipo de dado e o poder público é obrigado a informar, né? Isso não acontecia até poucos anos atrás. Agora o que a gente precisa é que a sociedade esteja capacitada para poder participar, para poder dialogar. Nós tivemos ano passado a Habitat 3, que foi um grande encontro das Nações Unidas em Quito, para discutir as cidades de maneira geral no mundo. E é ponto central. Não dá para que as cidades busquem vencer os seus principais desafios sem que haja também processos participativos. Ou seja, a gente sabe o caminho. De certa forma, a gente conseguiu construir, mostrar para a sociedade que o caminho é esse. Agora nós precisamos partir para a implementação. Nesse encontro, a questão principal foi o direito à cidade, né? Uma das principais questões. O que é esse direito à cidade? Eu acho que é um direito de pertencimento, né? As pessoas se sentirem parte desse processo, os seus direitos mais básicos serem respeitados, questões de gênero, de diversidade, questões de ética, questões, por exemplo, da segurança hídrica da cidade, que o Brasil tem 17% da água doce do mundo e vira as costas para os seus rios, né? Então, assim, é a gente pensar a cidade de uma forma sistêmica, né? Ter uma visão que existe uma complexidade, mas as políticas têm que interagir, né? Nós precisamos parar de ver as cidades, ou o poder público de maneira geral, dividido em secretarias, em ministérios. Tem que haver integração, tem que haver interação disso tudo. As cidades têm que ser pensadas de uma visão um pouco mais sistêmica. Só assim que a gente vai conseguir enfrentar esses desafios. Pois bem, daqui a pouquinho a gente retorna, uma pausa para o nosso intervalo, para o nosso último bloco, não saia daí. Estamos de volta com Capital Natural, hoje falando das cidades sustentáveis, com Jorge Abraão, coordenador-geral da Rede Nossa São Paulo, e Rodrigo Agostinho, gerente executivo do Instituto Arapiaú. Agora eu vou provocar porque é o seguinte, né? Quando a gente fala de cidade sustentável, e a gente tem visto esse movimento muito na cidade de São Paulo, em algumas grandes cidades, a questão da mobilidade urbana. E a ideia do sustentável sempre traz aquela coisa da menor emissão, e bicicleta é um baita de um veículo, né, para que você possa se deslocar de forma bastante distante, ainda faz um exercício físico e não emite praticamente nada, né, ou não emite absolutamente nada. Para ser sustentável, eu tenho que dar espaço só para a bicicleta ou dá para ter espaço para todo mundo? Olha, eu acho assim, nós estamos num mundo que a competição é uma das questões que mais movimentam, não é? Nos movimentam, e eu acho que isso é uma das fragilidades que a gente tem. Em todos os aspectos da vida, porque a gente deveria ver as questões de uma forma mais compartilhada, eu diria, mais integrada. Vale para a vida, vale para a cidade. Acho que para esse tema, Marina, a questão é como é que nós conseguimos combinar todos esses modais. O segredo é esse. Não existe uma competição entre bicicleta e automóveis, bicicleta... Um ou outro, né? Só pode sobreviver Exatamente. Eu acho que a combinação temos que ter calçadas melhores. Muitas vezes, uma vez, Marina, desceu aqui em São Paulo um arquiteto do exterior que vinha aqui para uma palestra e tal, e ele disse assim, olha, eu costumo ver a qualidade de uma cidade pela qualidade das calçadas. As nossas calçadas nós precisaríamos cuidar muito mais para que as pessoas possam andar. As pessoas, via de regra, se movimentam 7,5 km na média para ir até o seu trabalho. São questões em que as bicicletas podem alcançar. Em muitos casos, a caminhada pode alcançar, mas para isso você precisa ter qualidade. Por isso que é a coisa da integração da cidade. Olha, integração, você precisa ter segurança, você precisa ter calçada, você precisa ter condições para estar fazendo essas caminhadas, para andar de bicicleta e o que for. Mas, só para fechar, eu acho que não é uma competição, eu acho que a nossa capacidade deve ser de integração desses modais nessa ordem. Caminhar, a caminhada, a questão das bicicletas, a questão do transporte coletivo e a questão dos automóveis. O transporte coletivo, obviamente, a gente opta mais por metrô?
Eu acho que essa é uma questão técnica que tem que ser discutida. Eu vou te falar assim, de pronto uma questão. O metrô é uma solução muito cara. O metrô é uma solução muito cara e a gente percebe nas cidades que estão implementando o quanto essas obras demoram. Talvez para um país como o nosso, e dado a emergência que a gente precisa, a gente deveria combinar questões importantes. A questão dos corredores de ônibus, que várias cidades do mundo, como Bogotá, por exemplo, resolveu muito da sua mobilidade através dos corredores, se inspirando no Brasil, se inspirando em cidades como Curitiba, etc. E São Paulo incorporou muito essa ideia, é uma solução e que custa 1/5 do metrô. Então eu quero dizer assim, qual é a nossa... Nós precisamos resolver o problema. Se o nosso orçamento não permite, o ideal seria fazer metrô. Se não permite fazer metrô, há outras alternativas para a gente poder avançar. Há soluções técnicas para isso. Tem que ter um equilíbrio, não adianta a gente... nós temos uma arrecadação baixa, pouco recurso, mas a gente quer o melhor, a gente quer o metrô. Se existem alternativas viáveis a um custo que seja sustentável, economicamente viável, por que não? Não é? Então eu acho que tem que ter um equilíbrio, eu acho que o Jorge é muito feliz nisso. A partir do momento que você garante um espaço seguro para o ciclista, mais pessoas vão optar pela bicicleta. Construem e eles virão, eu sempre digo isso, né? Leva tempo. Exatamente. No primeiro momento você inaugura a ciclovia, está vazia. Mas a hora que as pessoas vão se sentindo seguras, ela vai optar por comprar uma bicicleta e vai começar a utilizar. Calçadas melhores, a mesma coisa. Tem pessoas que têm limitações de locomoção e vão preferir ainda utilizar um carro. Né? A questão é que espaço que você vai dar para cada um. As cidades brasileiras, de maneira geral, vêm sendo construídas ao longo dos tempos como cidades para carros e não cidades para pessoas. Então, eu acho que esse tem sido aí um dos grandes desafios. Da mesma forma como também estão surgindo soluções para outras coisas. Né? A questão da energia. A energia solar era muito caro até pouco tempo atrás. Hoje ela já começa a ser acessível. O Brasil já tem mais de 1.000 pessoas que produzem a sua própria energia em casa. Então, as transformações estão acontecendo numa velocidade muito rápida e que mostra que é possível, né? Que existe um caminho viável, um outro mundo é possível. É interessante que por trás de tudo isso me vem à cabeça a palavra respeito, porque uma vez que você respeita o outro, né, ele tem o mesmo direito, o mesmo acesso, as mesmas... acesso já põe as capacidades, né, mas as mesmas possibilidades de ser o que ele bem entender. Então, assim, a gente tinha que trabalhar mais essa palavra, porque ela engloba boa parte do que a gente precisa impor aqui. Eu acho que é verdade, Marina. E eu acho que tem uma questão quando você fala de respeito, né? A gente tem que entender que talvez exista uma questão cultural nossa em que permeia todas as questões que a gente está falando. A gente falou de participação, você tem que apostar em participação. A gente está falando de sistemas de mobilidade, a gente tem que apostar em sistemas de mobilidade. A gente está falando em transparência, você tem que apostar. Não vai ser de uma hora para outra. Mas o que eu quero dizer é assim, existem os caminhos, a nossa sociedade tem um conhecimento muito grande acumulado, eu diria, para poder aplicar. Vai depender de sensibilidade, vai depender de entender que nós não estamos mais em disputas binárias. Nós temos um processo para caminhar para uma cidade mais equilibrada, em que exista uma justiça de alguma forma social, em que a gente possa se sentir bem no nosso local. Eu acho que existem caminhos, esse programa, por exemplo, eu acho que mostrou muito disso e a nossa aposta tem que ser fortemente nessa direção. A gente tem capacidade, tem ferramentas, é uma questão de investir nisso e investir na participação do nosso telespectador. Eu acho que é fundamental. Acreditar na democracia, por mais que nós estejamos sofrendo no nosso país, acreditar que a participação é fundamental para essa transformação e a gente não se conformar somente em ficar no nosso núcleo. É muito importante o nosso núcleo, mas é fundamental para que a gente mude a participação de cada um de nós. Eu sempre agradeço a pessoas como vocês, né, que estão fazendo isso e ajudam tanto de nós, que muitas vezes não temos a capacidade ou ainda não nos inserimos dessa forma na sociedade. Agora, a resiliência é importante, porque é um caminho difícil. Quer dizer, a gente não é nada de bate-pronto. Existe todo um processo, existe toda uma questão burocrática e você tem uma questão de convencimento e de amadurecimento das pessoas também, né, Rodrigo? Eu acho que a gente não pode perder nunca a nossa capacidade de se indignar diante dos problemas, dos desafios, acreditar na possibilidade da mudança, né? A gente percebe que
o número de notícias ruins é tão grande que cria quase que uma depressão coletiva na sociedade. Mas nós não podemos ficar, se manter apáticos a tudo isso. Nós temos que resistir, né? A resiliência é muito disso. Como é que a gente faz o enfrentamento, né? E o enfrentamento no bom sentido, né? Como é que a gente busca soluções criativas para cada um dos desafios da população de maneira geral que hoje vive em cidades, né? Como enfrentar a questão da habitação, da água, do saneamento, da energia, do trânsito, enfim. Como é que a gente pode compatibilizar tudo isso? Acho que a gente já avançou muito do ponto de vista de encontrar os caminhos para isso. Muitas tecnologias ainda surgirão, né, de maneira muito forte, as tecnologias estão aí, mas como disse o próprio Jorge, não adianta esperar que a tecnologia vai ser a solução. A solução está na nossa mão. É a gente que tem que construir, não é? E eu acho que o programa, de maneira geral, mostrou isso, né? Nós temos caminhos a percorrer para fortalecer a nossa democracia e construir um Brasil diferente. E tolerância, meus amigos. O programa de hoje fica por aqui. Eu agradeço muito a presença dos nossos dois convidados, o Jorge Abraão, coordenador-geral da Rede Nossa São Paulo e do programa Cidades Sustentáveis e membro do Conselho do Global Compact da Organização das Nações Unidas. E o Rodrigo Agostinho, gerente executivo do Instituto Arapiaú e ex-prefeito da cidade de Bauru, no estado de São Paulo. E eu convido você a continuar conectado conosco. Acesse a nossa página no Facebook, reveja os nossos vídeos no YouTube e no portal band.com.br. Mande seus comentários, faça parte da nossa rede, participe na sua cidade. Eu sou a Marina Machado, até a próxima.